do mundo, porque as pessoas ficaram cautelosas e evitaram novos investimentos, né? E daí, quando eu falo pessoas, serve-se para pessoas, pessoa física compra grandes fundos de investimento, que foi o que tem acontecido. E agora, o fato é que o mundo inteiro está muito líquido. Então, quando você tem um maior apetite a risco, né, motivado por esses pontos que eu mencionei anteriormente, certamente aumenta o fluxo de investimento para países mais arriscados, como o Brasil, por exemplo, e isso tem um impacto positivo em taxa de câmbio, né? Adicionalmente, né, a vitória do Joe Biden também leva a mais uma coisa, né? A gente viu nos últimos anos capítulos atrás de capítulos de uma guerra comercial entre China e Estados Unidos, né? Que brincava internamente que não era uma guerra, era uma novela comercial, né? Porque ora saiu um tweet do presidente Trump, ora era alguma coisa vinda da China, e uma tarifa, enfim, essa história não se acabava nunca, e falavam em acordos que nunca chegavam, e acontece que há uma expectativa de que o novo governo tenta pelo menos amenizar, arrefecer essas tensões entre esses dois países, entre China e Estados Unidos. Isso é muito positivo para os países emergentes, porque a gente está falando das duas grandes potências mundiais, uma no polo desenvolvido e outra no polo subdesenvolvido, que são os maiores consumidores do mundo, né? Então, por exemplo, para o Brasil, quando a gente olha os 10 maiores países que a gente exporta, China é o primeiro deles e Estados Unidos é o segundo, né? Então, o que isso significa? Que um arrefecimento dessas tensões entre esses dois países certamente deve motivar a demanda desses países novamente e, portanto, significa mais compras de Brasil. Portanto, significa mais dinheiro entrando em Brasil, isso significa menor taxa de câmbio. Então, é um movimento que a gente tem visto externamente muito positivo. E aí, a taxa de câmbio de fato tem caído. Quando a gente olha na segunda quinzena de novembro, né, quando a gente vê a evolução das moedas emergentes, o real, que é essa linha de azul mais clara aqui, ela caiu muito mais que a média dos emergentes, ou seja, a gente teve uma valorização maior, né, na última quinzena de novembro. Mas claro, né, que isso não é gratuito. Se a gente olhar ao longo do ano, na verdade, a gente teve um desempenho muito pior que os outros emergentes, na verdade, né? É claro que uma pandemia, né, como eu mencionei, sugere uma aversão ao risco e, portanto, as pessoas seguram seus dinheiros na hora de investir. Todos os países emergentes sofrem com isso, e o resultado é uma depreciação nas suas moedas. O Brasil sofreu muito mais, porque a gente tem questões locais piores. Então, por outro lado, nessas últimas 2 semanas, nas duas últimas semanas de novembro, a gente teve uma performance um pouco melhor, porque a gente também é um pouco mais líquido. Porém, né, e aí eu gosto sempre de mostrar esse segundo gráfico, que é um gráfico do Banco Central brasileiro, que ele fala de indicador de apetite a risco. Né? Então, ele mostra lá que 2017 até 2019, um grupo de emergentes do grupo 1, que é essa linha laranja, andava sempre colado com os avançados. Então, por exemplo, o Chile está nesse grupo 1, que eles têm uma condição melhor macroeconômica, eles têm fundamentos melhores, como dívida, por exemplo, dívida PIB, que é esse quadradinho que está aí dentro do gráfico, né? Então, tanto em 2017, 2019... Em 2018, esses países do grupo 1 são emergentes, mas eles têm uma dívida muito similar a países desenvolvidos. Então, portanto, o apetite a risco para esses países sempre foi parecido. E os países emergentes do grupo 2, o amarelo, que inclusive é onde o Brasil está inserido, com dívidas maiores, dívidas públicas maiores, tinham um apetite a risco menor. Agora, na crise, em 2020, que é esse gráfico mês a mês, logo ao lado, óbvio que, como eu mencionei, houve uma queda de apetite a risco boçal entre fevereiro e abril, só que isso foi retomando nos últimos meses. Porém, para Brasil, ainda não. Né? Esse grupo 2, esse grupo amarelo, ele ainda está num patamar muito baixo, né? O que significa que, embora o apetite a risco esteja voltando, embora a taxa de câmbio do Brasil tenha melhorado nessas últimas 2 semanas, ainda assim a gente está num cenário muito ruim. Então, quando o investidor gringo olha para o Brasil e olha os fundamentos de Brasil, sobretudo a questão fiscal, a gente ainda é o patinho feio dos emergentes.
e, portanto, isso minimiza a possibilidade de novos investimentos aqui, isso é ruim para o Brasil. Além disso, aí quando a gente vai indo para cenário local, né, porque assim, o que explica essa diferença entre emergentes são as questões locais, né, e o Brasil tem várias, né, e neste ano, em 2020, né, a gente enfrentando essa pandemia, a gente sendo um dos epicentros da pandemia, como foram outros países da Europa, é claro que houve uma resposta do governo, e tinha que ter, de fiscal para tentar minimizar os impactos da pandemia na economia brasileira. Né, e eu costumo falar uma frase que é o seguinte: quando a gente tem política monetária expansionista, ou seja, queda de taxa de juros, ajuda a economia, não, sem dúvida ajuda muito, mas quando você tem política fiscal expansionista, é na veia. Né? Então, assim, política monetária ajuda, mas o fiscal é na veia. É dinheiro dado, né? Você entrega dinheiro, que foi o que aconteceu esse ano, mais especificamente com o auxílio emergencial, né? Que é conhecido de todos, que foi aquela ajuda de R$600 que foi entregue para mais de 60 milhões de famílias. Então, foi muita gente recebendo este dinheiro, né? Foi um caminhão de dinheiro na economia. E daí, de novo, um gráfico do Banco Central, que eu acho interessante mostrar, é que, se vocês olharem a resposta fiscal do Brasil em relação ao PIB, né, a gente está em quarto lugar. Ou seja, a gente teve uma resposta fiscal em relação ao PIB muito grande, o que significa que, se não fosse o fiscal, o nosso PIB teria sido muito pior. Né? E daí está aqui a redução do crescimento esperado. Né? Então, por exemplo, se você olhar o México, que é o piorzinho, né, como a resposta fiscal foi baixa, né, possivelmente eles não deram tanto dinheiro assim, a piora no crescimento econômico foi muito maior. Né? Então, de fato, a política fiscal ajuda. Né? Hoje mesmo saiu dados de PIB do terceiro trimestre e os números mostram claramente isso. Embora ele tenha frustrado um pouco porque foi abaixo do esperado, quando a gente olha dentro de serviços, o que mais subiu foi comércio varejista, foi indústria, né? Que foram os setores que foram mais impactados pela renda. Então, por isso que a gente teve uma melhora tão rápida nestes segmentos, ao passo que outros não. Né? Então, a gente teve aí ao longo de 2020 uma política fiscal muito ativa, que segurou o crescimento, que segurou a recessão econômica, mas não significa que a gente está bem, e mais ainda, né, a gente tem agora que endereçar problemas que foram acumulados ao longo desse ano. Né? Então, assim, hoje eu vejo 3 grandes problemas na economia, né, que tem que ser endereçados para a gente começar a voltar a crescer, para a gente voltar a ter fluxo de investimento estrangeiro de forma contundente e repetitiva, para a gente poder ter investimento de longo prazo e ter investimento em infraestrutura, né, que é o que o Brasil é mais sedento neste momento. Então, qual que é o grande problema na minha visão do Brasil? São 3, mas o maior deles é a questão fiscal. Né, a gente já vinha de um cenário ruim fiscal, né, a nossa despesa entre 2015 e 2019, ela já crescia mais do que o nosso ritmo de receitas, né, por quê? Porque a gente teve um governo, né, o governo PT, né, tanto Lula quanto Dilma, tiveram gastos muito grandes fiscais, né, então a gente viu inúmeras bolsas, Bolsa Família, Bolsa, enfim, né, a gente teve um incentivo fiscal muito grande, então isso piorou o balanço fiscal. O ano passado, a gente começou a endereçar esse tema com a reforma da Previdência, em 2019, e estava uma proposta muito ativa deste governo, né, liderado aí por Paulo Guedes, pelo ministro da Economia. Porém, neste ano, como eu mencionei, houve uma situação extremamente atípica, o governo precisava minimizar os impactos da pandemia na economia e fez o pacote emergencial, né, a PEC emergencial, que entre eles o maior gasto foi o auxílio emergencial. E daí a gente vê nesse primeiro gráfico, nessa linha azul, que os gastos em relação ao PIB explodiram, né, e obviamente as receitas diminuíram porque a economia está numa recessão, né. Então, agora, passado o pior da pandemia, né, a gente já falando em vacina, né, eu sei que os casos ainda estão crescendo muito aqui no Brasil, mas a gente já ha visto uma luz no final do túnel, né, dado que lá fora pelo menos já tem vacina. Então, passado esse tema, o Brasil precisa voltar à questão fiscal, a endereçar esse tema, a pauta de reformas que estão todas atrasadas, eles até tentaram emplacar nesse semestre, mas não conseguiu.
E tem umas outras coisas fiscais que também atrasam a situação, é a questão de eleição de presidente na Câmara, enfim. Então, você ainda tem um quiprocó fiscal aí muito grande para ser feito, né? Sendo que a gente, por exemplo, não tem nem a LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, ou seja, o orçamento de 2021 ainda não está votado e ainda não está efetivado para 2021. Então, não se sabe para onde vão os gastos fiscais e qual que vai ser a condução do governo. Então, isso já gera um problema de confiança. O segundo problema é uma questão de ordem política, né? Então, por um lado, né, a gente viu agora as eleições municipais, que no meu ponto de vista mostraram um sinal relativamente positivo, em que a gente viu um ganho maior dos partidos ditos de centro, e daí a gente se pergunta, será que então a gente vai sair dos discursos extremos e vai ter um discurso mais moderado? Isso pode ser um efeito para 2022, né? Então, a soma de PSDB, MDB, o DEM e o PSD dá 53% das cadeiras de prefeito do Brasil. Então, isso é bastante coisa. E, além disso, né, todos os candidatos que foram patrocinados, né, que foram apadrinhados por Jair Bolsonaro, não ganharam nas eleições. Né? Então, eu até faço um paralelo rápido para vocês pensarem. Lembra quando a gente tinha o presidente Lula, né? Quando a gente era governado pelo Lula, qualquer pessoa que estampasse a cara dele do seu lado ganhava, né? Assim, ele tinha uma popularidade tão grande que as pessoas elas falam assim: bom, se o Lula está aqui se o Lula está do lado dessa pessoa, certamente eu voto nele cegamente, né? O Bolsonaro não conseguiu emplacar nenhum, né? Então, isso sugere uma perda de prestígio de fato. As novas pesquisas que saíram do presidente Jair Bolsonaro mostrou um aumento da desaprovação do governo, né? Então, além disso, né, 2021, além da gente ter um problema fiscal de um lado, do outro lado você tem um desgaste do governo aparente. Né? Então, dado que fiscal e política andam muito juntos, porque as coisas precisam ser aprovadas em âmbito Congresso e Executivo, fica-se a dúvida como é que isso vai caminhar em 2021. Né? Como é que a gente vai conseguir, as reformas vão andar, né? A gente vai ter, quem serão os presidentes da Câmara e do Senado, a gente vai ter um diálogo melhor, vamos ter mais moderação, né? Então, tudo isso fica em dúvida de nós brasileiros. Imagina na cabeça dos investidores estrangeiros que precisam colocar seu dinheiro aqui ou alocar seu dinheiro. Certamente a escolha acaba sendo outro país quando vê uma situação dessa, né? Então, eu acho que esse é um segundo problema. E o terceiro e último problema que eu percebo que não está sendo tão falado, mas é que eu acho que isso pode ir crescendo, é a questão de inflação. Né? Esse ano a gente está com uma taxa de juros muito baixa, a maior baixa da histórica, de 2%, né? E a inflação, de fato, estava longe de ser um problema, a gente estava com taxas de inflação muito alta. Contudo, né, assim, com essa taxa de câmbio tão alta, isso acabou batendo na inflação do atacado, que foi para o IPCA, e a gente viu um choque de oferta com um pouco de demanda aí de preço de alimentos. O problema é que isso tem uma inércia, né? A inflação brasileira era reconhecida por inércia. O que é inércia? Pensa em matrícula de escola, por exemplo. A escola, quando vai fazer o reajuste da matrícula em janeiro, ele olha para a inflação do ano anterior e fala assim, a inflação acabou em 4, eu vou colocar aqui 5, 6 de reajuste. Né? Enfim, então isso, assim, a inércia, ela carrega uma inflação maior. Então, por mais que a gente esteja num cenário de atividade econômica ainda em recuperação, por mais que as questões não estejam muito claras, a inflação foi muito mais alta esse ano. E aí, né, toda a benesse fiscal que foi dada, que estimulou o varejo, claro que isso acaba sendo repassado para preço. Né? Quando você tem uma demanda, né, ainda mais um cenário de crise, é claro que você tenta repassar o preço, né? Então, possivelmente a inflação deste ano de 2020 já deve fechar acima da meta, né? E para 2021 a gente tem uma inflação de 3,75, que as expectativas são perto da meta, mas assim, como a gente sabe que tem inércia, né? Eu fico me perguntando se a inflação não vai ser de novo acima da meta, e daí, como é que o Banco Central vai reagir por conta disso,
né? Porque a taxa de câmbio, por mais que ela baixou hoje para 5,10, que vá para 5, 4,90, ainda assim é uma taxa de câmbio bastante salgada, né? E daí, quando a gente vê esses movimentos de inflação, o que acontece é que a curva de juros, que é esse gráfico do lado, ela acaba empinando. O que significa isso, né? O curto baixa e o longo acaba subindo, né? Então, o mercado está querendo dizer que parece, eles estão sugerindo que o Banco Central não está sendo leniente com a inflação. Então, talvez a gente também tenha uma discussão em 2021 em relação à taxa de juros, porque a inflação está incomodando, né? Então, eu acho que a gente tem 3 pontos aí no cenário local que incomoda um pouco e pode contrabalancear com esse otimismo que a gente está vendo no cenário internacional. Bom, diante disso, né, a gente fez alguns chutes, né, que eu brinco que projeção é difícil de fazer em economia, ainda mais num cenário como o que a gente está vendo agora, né, mas assim, em outubro, quando a gente faz o nosso relatório lá no banco de cenário, eu tinha feito um cenário base, um otimista e um pessimista. O base, ele considerava que a gente já tivesse remédio e vacina agora no final desse ano, remédio ou vacina para a doença e terminaria a pandemia. Isso não aconteceu. Então, já coloquei um X aí no otimista, porque aparentemente isso não vai acontecer. O nosso cenário base, ele segue que a gente vai ter uma vacina aí pronta em janeiro, né? E quando eu falo pronta, é já aprovada, já começando a ter a vacinação, mesmo que seja só em grupo de risco, enfim, porque isso deve sugerir alguma normalidade já no mês seguinte. Então, no primeiro trimestre do ano, para a gente, nosso cenário base, a gente já consegue ver sinais de normalidade na economia. Neste contexto, se isso estiver correto, a gente acha que a gente pode ter um crescimento de PIB da ordem de 2,5 a 3, eu acho que mais para 2,5, beliscando 2 do que 3, mas enfim, você tem aí alguma recuperação, mesmo que tímida, da atividade econômica. A inflação, como eu mencionei, né, a gente colocou aqui 3,75, mas ainda eu acho que pode ser um pouco mais para cima, com taxa de juros mais para cima, acho que mais para 5. E daí, se eu estiver correta nesse cenário, eu acho que a gente pode ver no final do ano que vem a taxa de câmbio indo para 4,85, né? Ela não volta para o patamar pré-crise, porque a gente ainda vai ter um cenário turbulento de fiscal acontecendo, mas ao menos a gente consegue ter uma melhora aí, promovendo um superávit comercial da ordem de 45 bilhões. Contudo, a gente também tem um cenário pessimista no banco, né? O que significa, né? Você não ter vacina, por algum motivo político, deu errado, enfim. Não, a gente não tem vacina, a gente não consegue, a vacinação não consegue chegar na população ao longo de 2021. Então, portanto, medidas de isolamento são requeridas, e aí pensa no cenário que a gente está hoje, né? Quando a gente olha hoje os números da doença, elas estão aumentando. Então, significa que é necessário, se isso continuar e a gente não tiver remédio ou vacina, a gente vai ter que pedir novas medidas de isolamento social, né? E daí, portanto, a gente deve ter problemas de novo na economia, né? Então, aí eu acho difícil o PIB ser muito mais que 2%, acho que é um PIB mais para 1%, né? A inflação certamente acima da meta, com uma taxa de juros ainda mais alta, e aí o câmbio, ele piora muito, por mais que a gente tenha um cenário lá fora muito bom, é aquela história, né? Você vai falar, nossa, eu não quero colocar meu dinheiro nesse país, não. Então, você não tem fluxo de investimento para o Brasil e a gente tem uma taxa de câmbio de entre 5,8 e 6. E aí, o saldo comercial, ele acaba piorando um pouquinho por conta das condições locais, tá? Bom, então, só para terminar a mensagem que eu queria passar para vocês, eu acho que se a gente comparar em relação ao começo do ano, é óbvio que a gente está num cenário melhor, porque a gente já vizinha ou já avista um final da pandemia, né? Afinal de contas, a gente já tem aí uma vacina, não aqui, mas já está acontecendo lá fora. Eu acho que tem uma chance real da gente começar a ser vacinado no primeiro trimestre do ano que vem, então isso é bastante positivo. E o cenário externo está melhor, né? É uma combinação de uma troca de governo favorável, maior liquidez e as vacinas. Contudo, o cenário doméstico, mesmo nesse cenário melhor, ainda está muito desafiador, né? Principalmente por conta da questão fiscal e a política, que andam de mãos dadas e atadas.
E, além disso, a inflação começa a bater aí na porta, né? Então, eu acho que a gente tem um crescimento ainda patinando, eu acho que o PIB mostrou mais ou menos isso hoje, e a combinação de fatores locais não dá espaço para uma forte apreciação do real. Então, eu acho que ainda pode um pouquinho mais do que a gente está vendo hoje, mas eu não consigo ver muito espaço por conta das questões, internas a serem debatidas ainda. Tá? Então, gente, era essa mensagem que eu queria passar para vocês. Estou aqui à disposição para dúvidas. Obrigada. Obrigado, Fernanda, por compartilhar conosco informações tão relevantes e importantes para que possamos entender um pouco melhor alguns cenários possíveis para 2021. E eu separei aqui algumas perguntas, uma onde eu mesmo fiz aqui, gostaria de entender, ou enfim, verificar contigo um posicionamento do que a gente vem observando, né? Então, a gente viu em novembro agora uma entrada de capital de investidor estrangeiro, né? Um volume de entrada de capital bastante significativo, né? Mas a gente sabe que existe todo um cenário interno aqui no Brasil bastante difícil, como tu comentou, uma deterioração fiscal crescente, uma pauta de reforma totalmente atrasada, né, onde até uma LDO não foi nem votada até então. Temos a questão do desgaste político, né, do presidente Bolsonaro. Então, o que está fazendo esse investidor estrangeiro olhar mais para o Brasil? É, de fato, uma possibilidade de ter maior rendimento na Bolsa Brasileira, que, né, poderíamos dizer que está barata para o investidor estrangeiro entrar, ou ele não está observando esse cenário político brasileiro, ele está olhando de fora e talvez não está tomando os devidos cuidados de colocar o dinheiro aqui no Brasil, mesmo diante de um cenário bastante desafiador para o próximo ano? Olha, eu acho que são duas coisas. Sim, de fato, a gente teve um fluxo positivo pela primeira vez em muito tempo, mas o volume não foi tão expressivo assim. O que eu acho que está acontecendo é que houve uma melhora em novembro, mundialmente falando, liderada pela eleição norte-americana, que aumentou o apetite a risco, né? A gente estava num cenário muito ruim. A vitória de Joe Biden gerou um maior apetite a risco, e daí o investidor se sentiu confortável em apostar em novos mercados, e o Brasil é um deles. Lembrando que o Brasil é um país muito líquido, então ele é sempre uma opção número 1, ou pelo menos número 2 ou 3 dos investidores estrangeiros. Então, eu acho que esse movimento ocorreu mundialmente. Se você olhar, todas as moedas emergentes, todas sofreram apreciação após a vitória de Joe Biden, né? E isso seguiu acontecendo essa semana, inclusive por conta da vacina. Porém, é o que eu falei, eu acho que tem um limite, né? Então, eles colocaram esse dinheiro, porque se tem muita liquidez, então o fluxo começa a correr novamente, por conta de maior apetite a risco global, e aí agora, passado isso, então assim, passado essa semana, por exemplo, então, de fato, teremos vacina, isso já está, né, assim, teremos vacina lá fora, né, isso já se acomodou nas expectativas, aí agora eu começo a olhar pontualmente, aí eu acho que isso que você falou começa a entrar em voga, porque assim, pensa o seguinte: se fosse o Brasil um candidato número 1 e as coisas estivessem super bem aqui, certamente essa moeda teria ido muito mais baixa do que a 5,10, que é do 5,15, agora não vi quanto é que está. A última vez que eu olhei estava 5,13. Mas, enfim, certamente teria ido muito mais, porque, assim, 5,30, 5,10, se a gente pensar historicamente, mesmo em termos reais, ainda é um patamar muito elevado, né, Francisco? Ainda, assim, está longe de mostrar que as coisas estão bem nesse patamar, né? Legal, Fernanda. Bem, não tivemos nenhum questionamento, sinal de que efetivamente o que tu passou, acho que houve um entendimento bastante apropriado aí pelo pessoal. Fernanda, mais uma vez, obrigado pela tua participação. A gente vai seguir agora com a Patrícia e, eventualmente, se alguém ainda quiser fazer algum questionamento, a gente pode, no final do webinar, retomar o assunto, então. Tá bom. Não, só ia fazer meus agradecimentos, obrigada novamente pelo convite, estamos aqui à super disposição, o Banco Invest, a gente tem as nossas redes sociais, né, tanto a do banco quanto a minha, Fernanda _Consorte, lá você consegue endereçar perguntas, estamos à disposição, obrigada novamente.
Legal, Fernanda, obrigado. Eu aproveito o ensejo para informar que o Banco Invest está no Spotify, com seu podcast diário, onde a Fernanda passa sempre os seus comentários de economia diariamente. Então, para quem quer acompanhar um pouco, né, do Banco Invest, fora das redes sociais, tem dentro da plataforma do Spotify um podcast diário de economia bastante interessante que vale a pena ouvir. Fernanda, mais uma vez, obrigado. Vou passar a palavra agora para a nossa colega Patrícia. A Patrícia já nos acompanha em outros eventos, né, Patrícia? É sempre um prazer contar contigo, sempre tão gentil em aceitar o nosso convite de participar. Então, vou passar a palavra para você e para dar sequência, então, nesse webinar. Ótimo, obrigada, Francisco, sempre um prazer, boa tarde a todos também que estão aqui com a gente. Eu vou falar um pouco também da visão da Coface para esse momento desafiador atual que a gente está vivenciando, né? Então, eu acho que a gente começa com o ponto principal agora, né, de incerteza que estamos vivenciando, com a questão do Covid-19. Então, aqui a gente acompanha toda semana de perto a situação mundo afora, né, como está desenvolvendo o Covid. A gente tem aqui, então, a curva de casos, de novos casos e de novas mortes aí nas últimas semanas, como que foi a evolução. E agora a gente, de fato, estamos aí vivenciando uma segunda onda de casos, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, né, que aí causa uma preocupação para a gente, que, afinal de contas, chegamos a um pico elevado, né, e então acaba virando uma preocupação. A princípio, a gente achava que países da América Latina, incluindo aí o Brasil, seriam afetados poderia começar a ter uma alta novamente só perto do inverno, perto do que aconteceu na Europa, né? Na Europa também, os casos começaram a subir novamente só na chegada do inverno, mas, infelizmente, por hora, não é o que a gente tem visto por aqui. Então, desde as últimas 2 semanas, a gente começa a ver uma alta do número de casos no Brasil, né, gerando essa preocupação, e até alguns estados tomando algumas medidas mais restritivas, né. Então, a gente fica nessa questão de incerteza à frente, né. Então, mesmo com essa questão toda de alta, agora a gente começa a ver já alguma moderação na Europa também nos casos. A gente teve uma reação muito boa no mercado nesse último mês, como a Fernanda estava mencionando, né? Então, não só no Brasil, mas isso foi realmente que aconteceu no mundo inteiro. Então, apesar dessa alta recente de casos na Europa, nos Estados Unidos, o noticiário extremamente positivo em termos de vacina nessas últimas semanas, né? Agora com a Pfizer já anunciando o começo da vacinação no Reino Unido e seguindo uma série de boas notícias aí à frente, o mercado acabou reagindo, prevalecendo essa notícia positiva da vacina em relação aos casos de Covid, né? Então, a gente observa aqui nessa coluna aqui, né, que aqui em destaque, o desempenho do mercado no último mês, né? Então, aí o desempenho de novembro. Então, a gente vê as principais bolsas de valores no mundo se recuperando, ainda que não recuperando totalmente, né, da perda expressiva, mas a ideia de que tenha um horizonte à frente de recuperação fez com que houvesse uma maior propensão ao risco, né, um pouco de uma recuperação, e com isso tivesse essa entrada aí de capitais depois de muito tempo, né. Então, olhando aqui também em relação ao cenário de crescimento, então a gente tem nossa projeção também de crescimento econômico, que a gente revisa trimestralmente. Então, a nossa estimativa do terceiro trimestre para a economia global é ainda de uma contração de 4,8% para esse ano, que realmente é bastante severa. Ela é maior do que a crise financeira de 2009, quando a economia caiu 1,7%, a economia global, e ela é só comparada com a Segunda Guerra Mundial, para ter uma ideia. E aí, a ideia é que em 2021 a gente tenha um crescimento de 4,4%, que ajuda a recuperar uma boa parte, mas que não seria o suficiente para recuperar totalmente o que foi perdido nesse ano, né? Isso significaria dizer que, ao final de 2021, a economia mundial ainda estaria algo como 0,6% abaixo do patamar ali de 6% abaixo do patamar de 2019. E também vale destacar o que a gente vê no segundo gráfico, a distinção de comportamento entre as grandes economias. Então,
a gente espera uma queda mais expressiva na Europa, né? A gente sabe que eles tiveram um lockdown bastante forte no começo, agora com algumas medidas também restritivas, a recuperação também não suficiente ano que vem para recuperar o que foi perdido esse ano. Aí vem os Estados Unidos, onde a gente espera uma queda de 4,8%, então bem inferior um pouco melhor do que da Europa, né? Acho que muito também por conta dos estímulos que foram colocados na economia, também as medidas restritivas que não foram tão fortes, né, em comparação com a Europa. No caso do Brasil, a nossa estimativa por hora é de uma queda de 5,5%, mas a gente reconhece que provavelmente a gente está agora para revisar as estimativas aí do quarto trimestre, provavelmente para algo em torno de 4,5%, né? A recuperação da economia brasileira tem surpreendido positivamente, né? E com uma recuperação ainda de 2,8% para o ano que vem, né? Acho que a gente está, acho que mais do que nunca, num cenário de incertezas para o ano que vem, né? E acho que principalmente para o primeiro trimestre, né? Acho que no primeiro trimestre a gente tem a questão para serem resolvidas, que é como é que vai estar o vírus, né? A evolução dele com a vacinação. Então, é uma corrida contra o tempo, né? Que a vacina chegue a tempo de evitar uma alta expressiva que tenha que fechar, né? E a questão fiscal também, que atrasou também por conta das eleições municipais e que a gente acredita que só será resolvida em fevereiro, né? Nosso cenário base é que a gente consiga que seja mantido o teto de gastos, né? Que tenha aí a situação do gatilho que tenha colocado também, para que evite, né, que a gente chegue ao ponto de ultrapassar o teto de gastos. Então, mas isso é uma certeza importante para o primeiro trimestre do ano. E, por fim, ressaltando também a questão na Ásia, né? Então, no caso, na China, a gente vê a China claramente com uma forte aceleração também em relação ao ano passado, mas ainda com crescimento ainda esse ano, né? Então, crescendo 1% e uma recuperação ainda mais forte ano que vem, 7%, né? Eles têm sido mais eficientes na contenção do vírus e também nos estímulos colocados, que tem ajudado nessa recuperação. Então, dito isso, a gente faz também estimativas para insolvência no mundo, né? Então, seria uma alta de recuperação judicial, por exemplo, né? Então, normalmente, a gente pensa num horizonte de 1 ano, né? Sempre quando a gente faz as estimativas, a gente faz para um horizonte de 1 ano. Só que essa crise tem algumas particularidades, então, a gente sabe que mundo afora os governos estão tomando medidas para ajudar, tem também os bancos estendendo prazos de pagamentos, a gente tem fornecedores também estendendo os prazos, né? É uma força-tarefa, porque, de fato, fomos atingidos por algo que ninguém imaginava, né? Então, medidas também de entrada de pedido de RJ também, em vários países também atrasando esse processo, o que significa que, por hora, a gente ainda não vê essa alta de inadimplência, mas uma hora essa conta vai chegar, né? Porque a gente não tem como manter esses estímulos, essas medidas ad eterno, né? Então, elas com certeza são super importantes e serão primordiais, né, para ajudar que as empresas sobrevivam, mas nem todas sobreviverão após esse período, né? Então, por isso a gente fala, então, uma projeção até 2021, né? Então, por hora, a gente espera que a insolvência cresça mundialmente de 32%, né, na média, até final de 2021. E, no caso do Brasil, a nossa estimativa é de uma alta de 35%. Tá? Então, só fazendo uma comparação, na crise de 2015, o número de pedidos de insolvência no Brasil, de RJ, tinha subido 55%. Depois, em 2016, chegou a um recorde de uma alta de mais de 46%. Tá? E aí, então, falando um pouco sobre os ritmos de recuperação nas economias, né? Então, aqui a gente tem o indicador, a pesquisa PMI, né, para o setor manufatureiro, para países da Ásia. Então, a gente, onde pontos acima, observações acima de 50 pontos, significa que a economia, que o setor manufatureiro está crescendo, enquanto valores abaixo significa uma contração de atividade econômica, né? Então, a gente viu ali uma forte baixa ali no começo do ano, né, como era esperado, e aí, é claro que isso diverge um pouco entre economia para outra, mas, de modo geral, a gente uma clara recuperação aí desse indicador nos últimos meses, né? Um outro ponto importante, quando a gente olha nesse segundo gráfico, é a questão do comportamento das exportações, né? Então, aí pegando a média móvel trimestral, para pegar a tendência de recuperação das exportações, a gente pega, então, em azul, a China, e em verde, os outros países asiáticos, tirando a China. Então,
claramente, todos têm uma tendência de recuperação, mas ela realmente é liderada pela essa alta do mercado chinês, né? Agora, falando um pouco de Europa, a gente viu, então, essas novas medidas restritivas que foram implementadas em novembro, começo de novembro, nos países, né, da Europa. Então, no caso da França, por exemplo, então, a gente tem aqui o primeiro indicador. Pegando aqui a França e outras economias que também estavam bastante afetadas por uma segunda onda, olhando o indicador do Google, né, de tendência de mobilidade. Então, aqui no caso é residencial, né, das pessoas ficando em casa. Então, a gente vê o pico, né, durante o primeiro lockdown, depois começa a cair de novo, e agora, mais recentemente, a alta com o segundo lockdown. Mas a gente pode comparar e observar que não é tão significativo como o primeiro lockdown, né? Então, ele não é tão restritivo como o primeiro que foi observado, né? Agora também, em alguns países, já relaxando um pouco as medidas. E no segundo gráfico, a gente menciona, olhando para setores, né? Então, a gente faz uma comparação de que seria o lockdown 1 com o lockdown 2, né? A gente claramente espera, claro que nem todos os setores são afetados da mesma forma, nem todos respondem da mesma forma, mas a gente acredita que, de modo geral, dessa vez, nem todos, quer dizer, que em geral eles serão menos afetados do que eles foram no primeiro lockdown, né? Então, acho que isso é importante. A gente espera que a gente não chegue a esse ponto aqui, né? Que a gente vai ter uma vacina a tempo, mas ter isso em mente, né? Acho que até porque isso foi tudo totalmente novo no mundo afora, então acabou aprendendo também como é que pode ser feito de uma forma mais eficiente para evitar os danos para a economia, né? Então, isso é importante mencionar que não é tão forte esse impacto. A gente tem agora sendo divulgado mesmo essa semana os indicadores de PMI, né? Esse que eu tinha mostrado para a Ásia, para a Europa. Então, olhando para o dado de manufatura de serviços, a gente já vê uma queda no mês de novembro, né, principalmente por conta de serviços, mas não é uma queda próxima do que foi observada ali nos meses de março, de abril, por exemplo. Falando dos Estados Unidos, com os indicadores que temos do terceiro trimestre, então teve uma alta importante do PIB dos Estados Unidos no terceiro trimestre, então uma alta de 7,4% em comparação ao segundo trimestre do ano, mas ainda assim, na falta, né, não recuperou totalmente o que foi perdido. Então, o nível de atividade econômica no terceiro trimestre ainda estava 3,5% abaixo do patamar do último trimestre de 2014. Outro ponto importante aí, quando a gente olha a questão do mercado de trabalho dos Estados Unidos, então, é um mercado super dinâmico, é diferente do nosso, que toma um tempo até que a gente tenha um reflexo total, né, na taxa de desemprego, da situação, da conjuntura econômica do mercado de trabalho, né? Então, nos Estados Unidos, a gente saiu de um mínimo histórico para um máximo histórico em um mês, né? E aí a gente compara aqui essa crise atual em relação ao mercado de trabalho com outras crises anteriores sofridas pelos Estados Unidos, né? Então, aqui o ponto base é o começo da crise e aí os meses que foram se passando até que o mercado se recupere totalmente. Então, a gente vê que realmente essa crise foi sem comparação, né, para o mercado de trabalho também, e a gente começa a ter uma alta forte, né, mas ainda assim bem longe do patamar anterior e também em comparação a crises anteriores. Então, no final de outubro, havia ainda uma queda de 6,6% em comparação com o patamar de fevereiro, né, que é o último mês antes do efeito do Covid-19. Bom, a gente também, né, a gente faz a nossa análise de risco país, né, assim como as agências de rating. Teremos 8 classificações distintas, começando com a A1, que seria a melhor nota, até o E, que é pior. A1 até a 4 seriam países considerados como grau de investimento, né, e de B a E, grau especulativo. A gente revisa trimestralmente, é um dado que está disponível para todos, de fácil acesso no nosso site, e com essa revisão trimestral a gente leva em consideração quais fatores? Em geral, fatores em comuns com as agências de risco, né? Dados de atividade econômica, dados de sustentabilidade da dívida, né? O risco soberano, mas a gente diz que a gente dá pesos distintos, né? Primeiro que a gente tem um fator adicional, que é a experiência de pagamentos também, como uma seguradora de crédito no país, né? Isso também é levado em consideração, né? E também damos pesos distintos, porque, afinal de contas, uma seguradora de crédito, normalmente a gente fala num prazo de pagamento que vai aí até
6 meses, né? Então, tem um peso maior, a questão soberana num curto espaço de tempo, até do que olhar para um horizonte longo, né, sustentável da dívida. Então, no caso, o Brasil, a nossa nota atual é C, tá? Na verdade, a gente tem a evolução histórica nos últimos trimestres, né, para as principais economias da América Latina. Então, a gente fez uma série de modificações nos 2 primeiros trimestres desse ano, né, por conta do efeito da crise do Covid. No caso do Brasil, a gente revisou a nota no segundo trimestre, quando a gente passou de B para C, por conta das incertezas, né, não só em relação à recuperação do Covid, como o custo fiscal das medidas, né, não há dúvidas de que elas foram necessárias, que elas foram extremamente importantes e ajudaram que a gente não tivesse uma contração tão forte, mas o risco fiscal, ele já era o nosso calcanhar de Aquiles e uma situação que só piorou, né? Então, a dívida pública, a dívida bruta passou de 77% em fevereiro, que já era um patamar alto, uma economia emergente, para 90% agora, né? E ainda deve seguir crescendo mais um pouco, né? Então, de fato, essa incerteza sobre a questão fiscal é algo muito importante e que a gente tem monitorado de perto. Assim como as classificações dos países, a gente também faz para os setores, né? Então, em relação ao desempenho do setor, como também as perspectivas para o setor, assim como também nosso histórico de pagamentos em cada um deles, né? São 4 notas distintas, a gente faz isso para principais países, né? Mercados no mundo afora. Então, em verde, acho risco, amarelo, médio, laranja, o alto e em vermelho, muito alto. Então, também, nos últimos 2 trimestres foram vários ajustes. No terceiro, mais estável, né? Já tinha uma ideia maior do que seria esse impacto, também é um pouco cedo para falar em ajustes positivos, né? Por mais que a gente tenha essa melhora da atividade, a gente não tem certeza se ela vai persistir ou não, né? Ainda tem um fator de incerteza. Mas a gente revisou positivamente no Brasil a parte de agrofoods, né? Eu acho que, com certeza, é um setor mais resiliente no momento de crise como atual. Além disso, a parte agro indo muito bem, né? Foi uma safra boa, como também perspectivas também boas para o ano que vem. Também a demanda forte da China, que ajudou bastante a balança comercial, né? E, por fim, os auxílios, que foram super importantes também para a manutenção das compras ali em mercados, supermercados, né? Então, esses foram os principais ajustes que a gente fez. Falando um pouco agora de ritmo de recuperação na América Latina, né? Então, nesse primeiro gráfico, a gente olha a evolução do que seria o nosso BCBR, né? Que é uma proxy para o PIB mensal, né? Que é divulgado mensalmente. Então, a gente olha esse comportamento numa comparação com o mesmo mês do ano anterior, né? Sempre essa comparação. E como esses indicadores evoluíram nas principais economias da América Latina. Então, em geral, todos se enfrentaram seu pior momento ali em abril, poucas economias foram, no caso, em maio, e começaram a melhorar desde então, né? E, bom, no caso do Brasil, o último indicador que a gente tem é até setembro, né? Para o Chile a gente já tem outubro, mas o que a gente vê é que o Brasil, ele está na frente nesse ritmo de recuperação, né? Surpreendendo muita gente, porque acho que chegou no momento, no começo da crise, falava-se muito numa queda da atividade econômica até de 2 dígitos, né? Algo que melhorou bastante essa perspectiva, e aí a gente tem o Brasil, de fato, liderando esse movimento, enquanto a gente tem países como o Peru e o Equador bem mais atrasados nesse processo, né? Tiveram, no caso do Peru, um período bem restritivo, tiveram uma quarentena bem restritiva, mas que não foi eficiente para resolver a questão, né? Olhando também no segundo gráfico, a gente compara o nível de atividade com o último indicador disponível, então aqui no caso do Brasil é o de setembro, né, com o patamar de fevereiro, né, que é o último mês antes do Covid. Então, comparando o patamar de atividade no Brasil com o mês de fevereiro, a atividade não estava 3% em comparação com aquele patamar, enquanto aí no Peru, no Equador, estávamos em torno de 11%, ainda com queda de 2 dígitos, né? Falando também do mercado externo, né, a gente vê claramente, num momento de crise forte global como a atual, uma queda das exportações do mundo afora, né? Então, acho que para a América Latina um ponto bastante importante é a questão da evolução do preço das commodities, né? Então, isso com certeza, quando a gente compara um gráfico do preço das commodities com a evolução nesses países, elas têm uma grande correlação, né? Aqui, então, no segundo gráfico, a gente tem, por exemplo, a evolução, aqui a base seria
em janeiro de 2020, então a evolução dos preços de petróleo, de cobre, da agricultura, né, que são 3 commodities bastante importantes para a região, no caso, o cobre mais para Peru e para o Chile, e como esses preços evoluíram, né, nesse período. Então, a gente viu claramente o cobre com uma grande resiliência, né, principalmente nos últimos meses, por conta da demanda forte vindo da China e infraestrutura. A gente tem depois a agricultura, a resiliência, porque como um bem essencial, então, principalmente a parte de grãos, né, como são bens não perecíveis, ela tem esse comportamento mais resiliente. E, por fim, o petróleo, mais que tenha tido uma melhora dos preços recentemente, ele está realmente atrasado, defasado nesse processo, né? Então, quando a gente compara com o que aconteceu com as exportações desses países nesse período, o comportamento é semelhante. A gente vê o Chile liderando esse processo com as suas exportações de cobre. O Peru poderia estar um comportamento parecido, mas como ele fechou por muito tempo, ele está atrasado. E vemos o Brasil, por exemplo, também logo atrás do Chile, por conta principalmente da questão aí das commodities, não só a parte para a China, né, não só a parte de alimentos, como também a parte de minério de ferro, que também apresentou uma melhora recente, né? Então, a gente espera ainda os preços sustentem, até alguma melhora dos preços, o que mantenha essa tendência aí para os próximos meses também de ritmos de recuperação, né? Falando um pouco de atividade econômica no Brasil, chegando aqui agora, no caso, ao Brasil, a gente olhando os principais indicadores de serviços, né? Então, comparando serviços com varejo e produção industrial, então a gente vê claramente a questão do varejo liderando esse cenário de recuperação, com uma forte recuperação, bem acima do que era esperado, e aí eu destaco claramente também a importância da questão dos auxílios, né, do auxílio emergencial aos trabalhadores informais, que ajudou bastante nessa recuperação. A produção industrial também tem surpreendido positivamente, até em algumas indústrias, várias indústrias aí reportando até uma dificuldade de conseguir matéria-prima. E, por fim, o setor de serviços, acho que isso é um comportamento global, né? Não é só no Brasil, a gente sabe que, por mais que a gente tenha uma reabertura, a gente tem medidas de distância, tem a necessidade ainda, por conta do Covid, que se mantenha um distanciamento, então a gente não vai ter uma recuperação total do setor de serviços enquanto a gente não tem uma vacina que tenha sido aplicada em uma boa parte da população, né? Acho que principalmente serviços relacionados à família, como a parte de entretenimento, a parte de alojamento, né? Acaba sendo bastante impactada pela crise de saúde que a gente está enfrentando, né? Olhando um pouco também a questão da produção industrial, então, é um dado preliminar, né, para o quarto trimestre, então, a gente teve aí a divulgação ontem da produção industrial de outubro, então, ela seguiu recuperação, ainda que na comparação mensal ela tenha desacelerado um pouco o ritmo de alta, mas ela segue crescendo, e até crescendo no ritmo, na comparação ano a ano. No acumulado, a queda ainda é de 6,3%, mas a gente tem um comportamento distintos entre setores, né? Então, em geral, a gente tem a parte de impressão, reprodução de gravações, a parte do setor automotivo e a parte têxtil, como bens não essenciais, bastante impactados, né? Enquanto os setores mais resilientes, a parte de alimentos, a parte do setor farmacêutico, a parte de papel, né? A gente tem muito demandando bastante, as pessoas fazendo mais compras pela internet, então essa parte também de embalagens também acaba tendo até uma alta de demanda, né, com essas mudanças do Covid, então mais resiliência não é diferente do que a gente vê em outras partes do mundo. Olhando para varejo, também essa queda então maior, essa resiliência maior de 3,6% aí no acumulado do ano, aí no caso com os dados até setembro, né, os dados de outubro saem semana que vem, mas também, mais uma vez, os mais impactados, a parte de vestuário, a parte de livros, né, livrarias, a parte de escritórios, de vendas de veículos. Por outro lado, um forte comportamento, uma forte alta, até de setores que inicialmente a gente não esperava, né? Porque inicialmente a gente falava que principalmente o que seria mantido era mais a parte de vendas de supermercados e do setor farmacêutico, mas não, a gente tem 2 segmentos que também surpreenderam positivamente, que foi a parte de móveis e eletrodomésticos, né? Então, as pessoas estão trabalhando, muitas estão trabalhando de casa, e a gente vê empresas se adaptando e falando já em planos de home office depois, então isso significa que as pessoas estão querendo investir, estão passando mais tempo em casa, querendo investir mais nessa parte, né? E também a parte de material de construções, que também
está correlacionada, né? As pessoas, a gente vê o mercado imobiliário aí indo bem, né, com redução de juros também, e com isso as pessoas investindo mais nos seus lares, por ter uma ideia de que vão passar mais tempo, mesmo depois que a gente tenha resolvido a questão do Covid. Olhando à frente, a gente tem aqui alguns indicadores preliminares, então dados já de novembro, né, os últimos dados disponíveis que a gente tem, o que mostram que a atividade econômica ela continuou se recuperando no mês de novembro, né? Então, nesse primeiro gráfico a gente tem o PMI aí, olhando para o setor de manufaturas e de serviços, aí mais uma vez valores acima de 50 significam crescimento, né, e abaixo a contração, e a gente vê principalmente, como a gente estava falando anteriormente, essa alta é puxada pela parte do setor manufatureiro, com um crescimento bem forte, e aqui também é muito de uma demanda também por uma questão de estoque, né, pelas empresas aí tendo que repor estoque com essa dificuldade, então isso também tem puxado bastante esse indicador de manufaturas, e a parte de serviços, embora mais atrasada, segue mostrando um crescimento, mas o que é interessante observar aqui também é que teve, ainda que estejam em patamares positivos e bons, você vê alguma desaceleração no mês de novembro, né, então acho que é natural também que a gente tenha alguma acomodação nesse ritmo. Olhando para o segundo gráfico, a gente tem a questão da confiança, então a gente traz aqui a confiança da indústria, do comércio, do setor de serviços, que também mostraram uma recuperação forte, mais uma vez a parte da indústria, do varejo, recuperando mais rápido do que a parte dos serviços, mas a gente também vê uma moderação da parte de serviços e de varejo na confiança aí no mês de novembro, né, mostrando também nessa mesma tendência que eu tinha mencionado, e aqui na linha aqui também é interessante ver, porque uma coisa é a percepção no momento atual. A percepção no momento atual, ela tem se mostrado mais resiliente do que a expectativa, né, então a gente está num momento que ainda tem muita incerteza, né, por conta, acho que isso também é muito um reflexo da questão dessa alta recente de casos, e a gente não tem mais, bom, falam da chegada da vacina no começo em janeiro, fevereiro, mas ainda não está claro quanto tempo, né, vai demorar. Então, essa incerteza faz com que tenha essa perspectiva aí de que possa ter uma moderação à frente nesse ritmo de recuperação, né? E lembrando também que, por hora, hoje mesmo foi reforçado que o auxílio emergencial não deve permanecer para o próximo ano, né, já que o dado do PIB hoje mostrou que a economia tem que se recuperar mais rápido do que esperado. E com isso é natural que tenha alguma moderação do consumo aí no primeiro trimestre do ano, né? Outro ponto importante é a questão da inflação, então a inflação que está bem comportada, bom, ela segue, né, dentro da meta, sem grandes problemas, mas a gente tem esse descompasso, como a Fernanda também já mencionou, entre a inflação no atacado e a inflação no preço para os consumidores, né? Então, a inflação no atacado já chegando até 34% em 12 meses, então aí é um reflexo de fato da questão do câmbio, a questão da recuperação dos preços da commodities, a gente vê também a questão da indústria, né, que aí tem as empresas reclamando um pouco de desabastecimento, né. O que aconteceu foi que a gente teve um período que a indústria estava fechada, né, que vários setores estavam fechados por conta, no começo ali da questão do Covid, depois também tinha um cenário bem pessimista em relação à recuperação econômica, então as empresas foram ajustando também sua produção, né, e aí acabou chegando a essa situação atual. O que a gente acha que, por mais que os riscos inflacionários cresceram nos últimos meses, a gente ainda acha que o cenário é benigno para a inflação, né, eu acho que é natural que a gente tenha uma acomodação entre demanda e oferta à frente, né, à medida que a indústria vai aumentando aos poucos a sua produção e com a redução dos incentivos fiscais, por exemplo, que vai reduzir um pouco a demanda e que isso acabe melhorando a situação nesse ponto, né? Um outro ponto é que nosso cenário base é que a situação fiscal vai ser resolvida, não vai ser resolvida, mas que a gente possa, de fato, chegar a respeitar o teto, que a gente tenha, então, a regulamentação desse gatilho, né, para quando as despesas estiverem próximas de ultrapassar, para crescer em termos reais, né, depois da inflação. Então, com isso, melhora a questão cambial, né, que a gente teve uma melhora do câmbio esse último mês, a gente tem uma depreciação muito forte no ano, de mais de 30%, a gente acha que para o ano que vem, com um cenário de riscos, né,
domésticos em relação ao lado fiscal mais bem endereçado e também com uma menor aversão ao risco por conta da vacinação no mundo afora, a gente possa ter um real mais estável e, com isso, ajuda a parte da inflação. Mas é claro que os riscos permanecem nesse campo. O risco do lado de alta, né, que eu colocaria para o ano que vem, bom, a questão da energia, isso já ficou para conta de dezembro, né, que já teve essa bandeira vermelha acionada, então isso é um risco a menos para o ano que vem, né, mas a gente ainda tem a questão, por exemplo, de preços administrados, né, regulados, que é o caso, por exemplo, de planos de saúde, de medicamentos que ficaram mais para o próximo ano, como parte de transporte público também, né, que pode esperar alguma alta, e por fim a questão de gasolina, com a atividade voltando também, é natural que possa ter uma alta, né. Nesse segundo gráfico, então, a gente mostra a questão, essa pesquisa feita pela Confederação Nacional das Indústrias, falando sobre a dificuldade enfrentada pelos setores, né, para atender os clientes por conta de matéria-prima também. E é interessante observar que mesmo setores que foram bastante afetados pela crise, né, a gente tem essa situação acontecendo, né, então é uma coisa a monitorar. Falando um pouco sobre os riscos para o ano que vem, então, a gente fala, então, a questão da dissolvência, né, como a gente começou mencionando, então, aqui a gente tem os pedidos de recuperação judicial no Brasil nesse ano. Aqui os dados até agosto mostram 955 pedidos de RJ, o que a gente vê é que teve alguma alta aí nos últimos meses, mas a gente já está numa curva, né, porque aqui essas curvas, ela mostra o número de pedidos acumulado ao longo do ano, então a gente está ainda num patamar que ainda é bem inferior, por exemplo, ao patamar recorde de 2016, né, quando a gente estava ali no segundo ano de recessão, né? Então a gente acha que ainda, provavelmente, essa curva ainda vai subir e possa começar aí o primeiro semestre ainda uma tendência de alta, né. Um segundo ponto é a questão do mercado de trabalho, então a gente vê o desemprego ainda subindo, está em 14,6%, a gente acha que ele ainda deve subir mais um pouco, né, e os pontos que fazem a gente pensar isso, bom, a gente tem ainda muitas das medidas em vigor, né, a questão também de suspensão do contrato de trabalho, redução da carga de trabalho, né, então, que devem esperar no final do ano. E aí bom, uma boa parte ajudou a preservar vários empregos, mas a gente espera que isso possa também provocar uma alta do desemprego, né, com o fim dessas medidas. Além disso, a gente sabe que muitas das pessoas, né, na hora de calcular o desemprego, leva em consideração só as pessoas que estão efetivamente procurando um emprego. A gente sabe que muitas dessas pessoas, como a gente olha para essa taxa de participação em laranja, muitas dessas pessoas, elas perderam seus empregos e não foram ativamente procurar um novo, né, ou porque estão com auxílio, ou também o desemprego, o medo do Covid, ou um cenário bastante pessimista, e aí a gente começa a ver alguma reação disso e as pessoas voltando a procurar emprego, essa taxa de desemprego ainda elevada, né. Outro ponto importante é a questão de juros, né? Então, realmente, é muito importante que a gente resolva a questão fiscal, né? Então, aqui a gente traz a curva de juros dos estudos brasileiros de 2 anos e 10 anos e o comportamento da Selic, né? Então, a Selic chegando a 2%, então, essa redução da Selic que tivemos aí nos últimos anos, e aí, claramente, também os juros acompanham um pouco, né? Pela referência da Selic, mas não acompanha totalmente, né? Não adianta a gente só baixar a taxa Selic se a gente não resolver a questão fiscal, né? Então, o que é interessante observar também é esse descolamento de juros entre os juros de 2 anos e 10 anos, né? Então, como a gente está com a situação fiscal ainda bem incerta, não adianta baixar a Selic, porque é a nossa taxa de curto prazo, né, referencial, mas na hora de pegar um empréstimo, ele olha também para uma taxa de longo prazo, um empréstimo de longo prazo, né? Então, ela vai seguir também o comportamento aí da taxa de juros para o título de 10 anos, e aí, pela incerteza, acaba que essa taxa sobe, né? Então, é importante que a gente resolva essa situação. E, por fim, outro ponto que a gente bota, coloca aqui, a gente faz o risco político também, né? A gente leva em consideração, a gente tem um indicador também de risco político, que dessa vez a gente colocou também um indicador de Covid-19, né? Que aí a gente considera o número de casos por habitantes, o número de mortes por habitantes e as medidas tomadas pelo governo. Então, a gente faz uma combinação desse indicador com o nosso indicador de risco de fragilidade social, por exemplo, né? Então, aqui a gente tem esse gráfico mostrando para países emergentes. Então, quanto mais distante está do eixo, né? Então, quanto mais para cima e para a direita, maior esse risco, né?
E a gente vê várias economias da América Latina nesse grupo, né? No ano passado, a gente viu uma série de protestos na região que causaram grandes impactos econômicos, como a gente teve na Bolívia, tivemos no Chile, tivemos também menor proporção na Colômbia, também de grande proporção no Equador, não foi o caso do Brasil, mas e começaram por motivos distintos, mas eles têm todas as mesmas raízes, né, que é o quê? A questão da desigualdade social, a questão do baixo crescimento econômico por muito tempo, né, e aí como isso afeta a vida das pessoas, o mercado de trabalho, e são fatores que mais do que nunca estarão presentes no momento de crise, né, como esse, né, e mesmo uma recuperação que toma mais tempo, né, para que recupere tudo que a gente perdeu nesse tempo, né? Então, acho que isso é um fator muito importante para ser monitorado, é difícil de se prever quando é que vai ter, na hora que acontece a gente sabe, então, esses são os fatores, mas é difícil saber quando e a proporção que isso vai tomar, né? Acho que no Brasil esse risco é menor em relação a outras economias, tanto porque a nossa queda, comparando com a América Latina, né? A queda foi menor do que outras economias, como também os auxílios também têm ajudado bastante na manutenção de uma aprovação também do governo no patamar relativamente elevado, mas que tenha piorado um pouco aí nos últimos meses, mas para o ano que vem fica essa incerteza com a saída do auxílio, ainda sem uma certeza em relação ao que seria um novo programa de renda, né, já que a gente não consegue também encontrar um espaço fiscal para que tenha esse novo programa que o governo gostaria. Bom, esses eram os principais pontos que eu tinha por hora. Muito obrigada pela atenção, né? Acho que a gente agora vai abrir para perguntas. Patrícia, obrigado mais uma vez por compartilhar o seu parecer também, as suas informações. Eu tenho algumas perguntas aqui e vou repassar então para você, né? Com o crescimento da economia, como que o crescimento da economia mundial pode ajudar o exportador brasileiro? É uma das perguntas que a gente tem aqui. Acho que é algo extremamente positivo, né, que a gente tem um maior crescimento mundial e que isso possa aumentar a demanda, né, lembrando que um ponto positivo para o Brasil é que o setor exportador, o câmbio, essa forte depreciação do câmbio faz também o produto brasileiro ficar bastante competitivo, né, e um outro fator importante é que o nosso principal comprador é a China, né, e a China é que está liderando essa recuperação econômica, então isso ajuda a explicar também muito por que essa balança comercial brasileira tem mostrado mais resiliência do que outros países, né? Acho que os Estados Unidos também é um grande parceiro, então agora com um novo governo e talvez chegando a um novo pacote de estímulo fiscal, isso também pode ter de alguma forma algum impacto positivo aqui para nossas exportações, né? Acho que só a Argentina que de fato perde um pouco de participação por conta da crise que já vinha adiante, né? Infelizmente. Perfeito, obrigado, Patrícia. A outra pergunta mesmo com o cenário de crescimento, de retomada, né, da economia mundial, ainda há grande volatilidade entre os países, em especial a América Latina. Como que o empresário brasileiro pode se proteger de um eventual risco de calote, seja no mercado doméstico ou até no mercado internacional? Aí entra a seguradora de crédito, né? Eu acho que é importante nesse momento você ter o seguro, porque de fato você não sabe o que pode acontecer, né? E principalmente num risco político elevado, você nunca sabe quando que vai começar um protesto, você pode ter uma perda inesperada, né? Acho que esse é um ponto. Mas, de fato, a gente sabe que a América Latina já vinha de um crescimento fraco antes, né? Já tinha até uma sinistralidade maior e a gente vê muitas economias numa dificuldade maior, e também a gente espera que demore mais tempo a região como um todo para sair dessa crise, né? O Brasil ainda está bem posicionado em relação às outras, acho que o Brasil e o Chile também, mas mais à frente a gente não tem espaço para manter estímulos fiscais, né? E não é só a nossa realidade, a realidade da América Latina de modo geral, né? A gente tem vários países aí muito afetados, aí, principalmente países da América Central, do Caribe, né? São economias pequenas e que dependem muito do turismo, mas as grandes também, né? Acho que as duas exceções que a gente tem em termos de espaço fiscal para que se mantenha para os próximos anos é o Peru e o Chile, né? São duas economias que têm uma dívida mais baixa, que podem manter por mais tempo, mas que também
no cenário político deles também é um tanto estável, né? Acho que a Chile, que sempre foi bastante estável, agora passando por esse processo de reescrevendo a Constituição. Esse final de semana mesmo tiveram protestos violentos em Santiago contra o governo, então segue esse risco, mesmo numa economia considerada mais estável, enquanto no Peru eles passaram aí por vários impeachments e o último aí não tem nem um mês, né? E com eleições presidenciais aí para abril do próximo ano. Legal, Patrícia. E no cenário doméstico, né, com a retomada da economia, mas também com a redução dos estímulos financeiros por parte do governo, pode ocorrer também um aumento de insolvências no mercado brasileiro, um aumento de recuperação judicial dentro do Brasil? Sim, a gente espera que continue, sim, crescendo, né? Então, com essa estimativa nossa de uma alta de 35% final de 2021 comparado com 2019, né? De fato, a recuperação melhor do que a gente esperava, mas tem esses efeitos, nem todas as empresas sobrevivem, né? Nesse momento, então a crise ainda deixa reflexos para o próximo ano, né? Vai demorar um tempo ainda para que a gente consiga eliminar esses efeitos. Legal, Patrícia, são essas as perguntas. Mais uma vez, muito obrigado pela tua participação, em nome da Fairfield. A gente agradece a tua sempre gentileza em aceitar o nosso convite, em compartilhar informações importantes, relevantes para os nossos amigos e ouvintes. E fica aí o convite para uma próxima oportunidade, a gente poder contar novamente contigo e com a COFACE, trazendo sempre essas informações tão importantes aí para a gente. Obrigado, Patrícia. Sim, obrigado novamente pelo convite, né? Ficamos à disposição, né? Então, agradeço o nome da COFACE e obrigado a todos que estão aí conosco agora. Legal. Bem, pessoal, então, com base nessa última fala da Patrícia, a gente vai encerrar aqui o nosso webinar, porque não tivemos mais questionamentos. Quero, em nome da Fairfield, agradecer a inscrição e a presença de todos. Lembrando que somos uma empresa de análise e gerenciamento de risco, que opera tanto com seguros de crédito, seguro-garantia, e também com toda a parte de comércio exterior, em câmbio, hedge e antecipação para o mercado externo. E nesse momento de extrema volatilidade, em que muitas vezes é importante as empresas conhecerem um pouco mais da sua carteira de recebíveis, saibam que podem contar conosco como um parceiro, podendo prover soluções que muitas vezes podem ser determinantes, não só para o bom andamento do seu negócio, mas até para a penetração em novos mercados que muitas vezes a empresa deixa de penetrar ou deixa de negociar por não ter segurança ou não conhecer o seu cliente. Então, tanto para o ambiente nacional quanto para o mercado externo, contem com a nossa consultoria, estamos sempre à disposição e espero em breve que possamos todos nós estarmos juntos em um novo webinar. Obrigado pela participação de todos mais uma vez e até breve.